da bitola estreita, certo? Empreender no mundo digital. E não estou falando da transformação do sinal de vocês em sinal digital, estou falando do mundo digital, que é o mundo online. É um mundo que trouxe uma revolução, e a palavra, sou acusado várias vezes de usar essa palavra de forma exagerada, mas vocês vão ver que não é exagerada, é uma revolução. Eu acho que a gente precisa fazer, eu também, uma espécie de operação de catarata para poder enxergar melhor essa realidade. É isso que eu quero, de certa forma, discutir com vocês, né? Essa é a realidade de vocês, vocês conhecem essa realidade. Nós estamos falando, no caso do rádio, de 4.500 rádios comerciais, quase 10.000 rádios no todo, né? Eu conheço muito pouco dessa realidade do rádio, especificamente, né? Apesar de ter sido um pioneiro, quando fizemos lá na internet, antes do ano 2000, a Rádio UOL, que foi a primeira rádio na internet, enfim, algo significativo na internet brasileira, né? Bom, a proposição, e aqui começa um pouco da provocação, é o seguinte: o mercado de vocês está andando de lado. Tá? Vocês cresceram bastante em faturamento, se você comparar no começo do século, nós vamos ter o percentual, eu vou mostrar lá no final, vocês conseguiram crescer bastante em percentual de faturamento. Só que em 10 anos, vocês vão ter ideia do tamanho da indústria que se formou dentro da comunicação no mundo online, no mundo digital. Enquanto isso, o negócio de vocês está andando de lado. Vocês estão felizes, evidentemente, porque está andando de lado, está crescendo, de 2000 para cá cresceu significativamente, certo? Vocês sabem desse número melhor que eu. Os jornais estão perdendo mercado, as revistas um pouquinho, certo? A televisão está crescendo, né? Mas, olha o que a internet criou neste ínterim. Criou um mercado, se a gente somar toda a cadeia de valor que esse mercado traz, é um mercado de 2,5 trilhões de dólares de faturamento anual. Enquanto o nosso mercado de rádio andou de lado, do ponto de vista do seu faturamento. A provocação é a seguinte: será que nós não estamos fechando os olhos para esse mercado que umbilicalmente nos tem dentro dele? Né? Bom, então vamos para as premissas aí para tentar entender, porque não é por falta de premissa que a gente vai entender esse negócio, certo? O fato é que nós, nativos analógicos, todos, a grande maioria aqui dessa... Quem tem menos de 20 anos na plateia, levanta a mão, por favor. Uma... Não pode ser só uma pessoa? Tá. Quantos anos você tinha quando teve o seu primeiro celular? 12. Obrigado. Como é que você chama? Andréa. Tinha 12 anos quando tinha o seu primeiro celular. Né? Nós já estávamos bem mais velhinhos quando tivemos o nosso primeiro celular. Mas todos nós, aqui, hoje, eu, vocês, viemos de um mundo de solidez, de segurança, de força, de conquista, no mundo em que a instituição é forte e a empresa é forte. Esse era o nosso mundo. Os conceitos com os quais nós trabalhamos são conceitos muito sólidos, muitíssimo sólidos. Né? Isso mudou muito. Tem um intelectual polonês radicado na Inglaterra que viria esse ano ao Brasil, né, dar uma palestra, acabou não vindo, porque ele está muito velhinho, está com mais de 80 anos, que é o Zygmunt Bauman, que escreveu O Amor Líquido, a Pós-Modernidade, a Modernidade Líquida. Tem uma série de livros sobre a liquefação dos conceitos, e é ele que nos diz que o mundo e os conceitos com os quais nós trabalhávamos estão se liquefazendo. E estão se liquefazendo no sentido de virarem líquidos e se amalgamarem a qualquer receptáculo, a tomar a forma necessária em função do momento e da necessidade. Então, nós vivemos o que ele chama de um momento de modernidade líquida, onde as coisas são fluidas, nós estamos todos inseguros,
nos sentimos frágeis, a ameaça está de todo lado e aparece algo com o qual nós não nos preocupávamos antigamente, a não ser enquanto consumidor, mas aparece algo com um jeito diferente de ser, que é o próprio indivíduo. E as instituições se desagregam, né? É um mundo no qual a relação de interdependência é enorme e que provoca novo jeito de ser, novo jeito de conversar, novo jeito de fazer, né? É esse o mundo que está nos instigando. Este mundo onde os conceitos são líquidos, onde a noção de moralidade se liquefez, né? Basta ver a foto do Maluf com o Lula, né? Não há conceito mais líquido do que o da moralidade quando uma instituição como Lula posa ao lado do Maluf numa aliança política, que o José Simão, que é um astro do rádio de São Paulo, chamou de, não de aliança política, mas de algema política. Bom, o fato é que as instituições estão se desagregando. Nós não temos mais, nenhum de nós tem mais, o respeito que tínhamos por todas as instituições que existiam. Uns têm mais um pouco, mais ou menos, mas nós não falamos mais da justiça como falávamos antigamente, não falamos mais dos ministérios como falávamos antigamente, não falamos mais da universidade como falávamos. O aluno não fala mais do professor como falava antigamente, o professor não fala do aluno como falava antigamente, do estudantado, né? As instituições estão sofrendo um papel de desagregação. O partido político não tem mais a força que tinha, né? Tem outro intelectual, o Ottaviani, que é um intelectual brasileiro, que fala muito que até a Revolução Francesa, quem comandava o processo histórico, político, social, econômico, moral, era o príncipe, na leitura do Maquiavel, né? O príncipe era o condottiere. Depois da Revolução Francesa, o príncipe se modernizou e deixou de ser uma única pessoa, passou a ser um partido. Então, foram os partidos que fizeram as grandes revoluções, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sociais-democratas, liberais, comunista, fascista, fizeram as revoluções, enfim, mas era o partido que comandava o processo econômico, social, político e moral. E hoje, quem comanda isso não é mais o partido, nem o sindicato não tem a força que tinha, né? Faz greve, luta, arrebenta, mas não é mais a instituição que era. Quem comanda o processo é uma coisa mais nebulosa, que é o que ele chama de príncipe eletrônico, que, no fundo, é sinônimo da palavra mídia, na qual todos nós trabalhamos, né? A gente vive esse momento de desagregação, vive um momento de dispersão das pessoas. Paradoxalmente, vivemos um momento de enorme concentração econômica. Nós tínhamos mais de 400 empresas médias e pequenas de comunicação no mundo até os anos 70. A partir de lá, esse mercado veio se concentrando violentamente. Hoje nós temos 8 empresas que dominam mais de 40% do faturamento do mercado de comunicação no mundo. E entre elas tem uma empresa que só tem 13 anos, que é o Google, que fatura 46 bilhões de dólares por ano. É o terceiro faturamento. Está ali atrás da Disney e da Viacom com o NBC, depois vem Bertelsmann, a Murdoch, a News Corporation, já falei da Viacom, tem a Sony, enfim. Essas 8 empresas alimentam e são alimentadas por não mais do que 70 grandes empresas no mundo, onde se encontra a Globo, a Televisa, o Clarim, a BBC, a Reuters Thompson, enfim. E as outras todas muito pequenininhas em volta disso, consumindo e alimentando essa concentração, né? Então, você tem um momento de dispersão das pessoas, concentração econômica, numa situação de revolução. Numa situação de revolução. A palavra é muito desgastada, mas eu quero que vocês abram um pouco os olhos para ela, façam uma licença temporária, né, para tentar entender o que é que nós estamos chamando de revolução, para a gente poder conversar um pouco mais. Tá?
Gente, antes de chegar no âmago da revolução, olha só, tem um monte de agregadores trabalhando com os nossos conteúdos. Isso é uma página do Google News. Tá? Não há a menor dúvida de que quem dá credibilidade a isso e quem está no topo da cadeia de pesquisa, quando vocês entram no Google News, entra lá e procura Maluf e Lula. Vocês vão ver que as primeiras informações são de fontes que têm credibilidade, são fontes analógicas, são jornais, noticiário de televisão, o próprio noticiário do rádio. Né? Isso, seja aqui até muito menos, que os jornais participam um pouco do Google News, mas nos Estados Unidos é o New York Times, é o Wall Street Journal, é o Financial Times, enfim, são eles que dão a credibilidade. Só que quem manipula isso e ganha dinheiro com isso é o agregador, ganhando dinheiro com a informação do anúncio em forma de texto. É o Google. Né? Uma vez eu estava no Google, fui participar de um evento que eles têm todo ano, chama Zeitgeist. Em alemão quer dizer o espírito do tempo. E nesse evento eu ouvi o pessoal do Yahoo falar que eles estavam baseados em 4 pilares, que era a busca, a personalização, a comunidade e mais um dado que eu me esqueci. E eu perguntei para o rapaz que criou o sistema comercial do Google, que é o Omid Kodenstein, que é um iraniano. Eu disse, vem cá, o Yahoo tem esses 4 tripés, aí vocês. Ele falou assim, aqui é o seguinte, os meninos eram o Sergey Brin e o outro menino lá do Google, os meninos dizem que nós organizamos a informação no mundo. Tudo isso é bullshit. Nós somos uma empresa de publicidade. This is bullshit. We are an advertising company. Foi o que ele me falou. Com essa rudeza, com essa crueza. Ali é a maior empresa de publicidade do mundo. E nós que trabalhamos nessa indústria não nos demos conta disso. 46 bilhões com anúncio de texto. Arrebentou com a indústria de classificado no mundo inteiro. Né? Então, surgiu isso aí. Ó. E estou falando de um pouquinho mais de 10 anos. Estou falando do período em que estamos caminhando de lado. Com os dados que eu tenho, são os dados do MEI Mensagem, que não refletem a totalidade do faturamento do rádio no Brasil, mas é uma amostra importante, que é o do Intermeios. Né? Bom, inclusive é de vocês, ó. Tem agregador de rádio também, certo? Fazendo anúncio ali também, vivendo de publicidade. Por exemplo. Né? Mais do que isso, muito mais importante do que isso, você tem pessoas, indivíduos, trabalhando, manipulando, não no sentido pejorativo da palavra, no sentido técnico da palavra, manipulando informações no Facebook, no Twitter, no Foursquare, no YouTube. Sejam informações produzidas pela indústria da comunicação, sejam informações produzidas pelo indivíduo, sejam opiniões baseadas, lastreadas na credibilidade do representante da indústria de comunicação, do jornalista que é mediador, sejam opiniões lastreadas apenas na minha vontade, apenas no meu acho, ou no acho de cada um. Está lá. Isso é uma realidade. Você não tem como ir contra isso. Você não tem como controlar isso. Né? Que são as mídias sociais. E isso aparece das mais distintas maneiras. Aparece no celular, no smartphone, só no texto do celular, que é mais barato, de forma multimídia no smartphone, no iPad, no tablet, que tem o Android, que é outro sistema operacional, no novo sistema operacional da Microsoft, no laptop, no desktop, não importa. Né? Não importa
em que plataforma, de que maneira você vai receber aquilo. E cria uma situação absolutamente fantástica. Gente, para estar presente nas mídias sociais hoje, monitorar e ter alguma ação dentro das mídias sociais, olha só o que tem de ferramenta disponível no mercado, né? Aqui, toda a parte, aqui em cima, toda a parte de administração do marketing social, plataformas específicas de publicidade. Não dá para falar tudo, é um mar de complexidade que parece ser infinito. Tá? Mas aqui estão alguns, e faltaram aí vários outros instrumentos da mídia. Vocês estão aqui. Opa! Vocês estão aqui. Traditional Publishers. Está vendo? O espaço que foi reservado para nós. Neste novo mundo. Publishers tradicionais. Empresas de comunicação tradicionais. Nós, os analógicos. Né? Bom, qual é a revolução? O que mudou? O que mudou desde Gutenberg? Porque você pega lá de Gutenberg, 1450, digamos, até 1995, que é o início da internet comercial, para ter uma data, pode ser outra, tá? Não vou brigar por causa da data. De 1450 até 1995, a comunicação era teve várias mudanças revolucionárias, entre aspas, como do rádio, quando surgiu o rádio, como quando surgiu a televisão, como quando surgiu o DVD. Tudo isso foi novidade, foi revolucionário. Mas nenhuma dessas mudanças mexeu na cadeia de valor do nosso negócio. A cadeia de valor continuou igual. A grande mexida na cadeia de valor do nosso negócio aconteceu agora. Se o empreendedor, se aquele que tem a comunicação analógica, não estou falando analógico no sentido da onda analógica, estou falando no sentido da concepção analógica, que é a concepção que está atrás da televisão hoje, do jornal hoje. Nós vamos ver isso em profundidade, rapidamente, mas vamos ver. Certo? Se a gente continuar pensando analogicamente, nós não vamos entender isso que está mudando. E o que mudou? Que qualquer pessoa, mais do que pessoa, qualquer instituição, o governo, a justiça, o sindicato, o partido, a ONG, o professor, o aluno, qualquer pessoa passou a ter acesso fácil e barato às ferramentas de mídia. Barato, de graça. Qualquer pessoa minimamente letrada pode andar sem pagar nenhuma condição, ele está sem nenhum dinheiro no bolso. Ele anda até um local público de acesso à internet. Existem vários países, no Brasil tem, nas periferias das grandes cidades, existem os locais públicos de acesso gratuito à internet. Ele senta na frente de um computador, esse computador tem uma câmera de vídeo embutida, ele grava um vídeo, faz um blog e levanta aquilo na rede de graça. Ele não precisa ter poder econômico para fazer aquilo. Até 1995, se você quisesse fazer um panfleto, você tinha que comprar papel e imprimir as suas ideias naquele papel. Isso custava dinheiro. Para fazer uma rádio, você tinha que ter a licença. Para fazer um jornal, você tinha que investir na impressora, ou pagar uma impressão, e além de pagar o papel, pagar a feitura do conteúdo. Hoje, isso mudou. Né? Mais do que isso, os partidos, os governos, as instituições políticas tradicionais, as universidades, a justiça, todo mundo perdeu o monopólio da fonte. Não é que ela não continue sendo fonte, continua sendo fonte. A fonte está lá. Só que ele não tem mais o monopólio daquilo. Mais do que isso, os jornalistas, e há vários na plateia, perderam o monopólio da informação. Nós não temos mais o monopólio da informação. Nós não somos os únicos mediadores da informação. Nós não somos somente nós que estamos entre a fonte e o público. Nós perdemos esse monopólio, continuamos mediando,
E a nossa tarefa continua essencial, fundamental, mas não temos mais o monopólio. Essa é a mudança. Porque este novo comunicador que apareceu, seja ele a instituição, seja ele o indivíduo, duro, sentado num local público de acesso, sem nenhum dinheiro no bolso, ele pode não ter, palavras que são caras a vocês, pode não ter audiência, pode não ter alcance, pode não ter frequência. Ele tem, olha aí a revolução. E é aqui que os conceitos começam a ficar claros e nos ajudam a pensar a realidade. Ele tem poder de mídia. Isso é revolucionário. Isso é muito sério. É muito sério. O pessoal do rádio costuma dizer, não, mas a interatividade eu já fazia. Com o telefone. Você fazia a interatividade. Sim. Parabéns. Não é isso que eu estou falando. O que mudou é o seguinte, hoje qualquer um pode fazer uma rádio. Qualquer pessoa pode ter uma rádio. Isso que mudou. Tudo bem, interatividade pode ser multi-interativa, trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, não ter controle sobre isso, o telefone era controlável, porque você sabia quem se punha no ar, etc. Hoje não, mudou. Qualquer um pode fazer seu podcastzinho, fazer suas emissões, botar uma rádio na internet. Não vai ser uma rádio legal, do ponto de vista de como se estrutura uma rádio, não está lá com seus retransmissores analógicos, aquela parafernália toda, não precisa. Estava falando com o Paulito hoje, qual o percentual de pessoas que ouvem rádio no carro? Ele me disse que o Ibope não faz essa medição, mas ele acha que é por volta de 50%. Né? Imagine a hora que os carros vierem equipados com o rádio com acesso à internet. Deixem isso no fundo. Né? Eu vou dar rapidamente alguns exemplos, que eu tenho pouco tempo e eu não quero... Eu quero mais dialogar com vocês, mas o exemplo de um mundo novo. Eu vou falar rapidamente, tá? Se alguém quiser depois me pergunta, eu entro em detalhes. Mas em 2001, o pessoal usando SMS e e-mail derrubou o ditador das Filipinas. Tá? Go to EDSA, we are black. Vamos para a Avenida Epifânio de Los Santos, vamos vestir preto. Tinha 3 milhões de pessoas na rua. Nenhum partido político, nenhuma mídia ajudou nessa deposição. Os espanhóis, usando celular, instant messenger e e-mail, depuseram o Aznar quando do atentado a Madrid, na estação de Atocha. O Aznar plantou a notícia nos jornais tradicionais de que aquele atentado tinha sido cometido pelo ETA, quando na verdade tinha sido cometido pela Al-Qaeda, ele estava escondendo aquilo. Os espanhóis souberam através de uma rádio do El País, uma rádio analógica, tradicional. Foi ela que teve a credibilidade de levar aquela informação para os espanhóis, certo? A credibilidade é dela, mas eles passaram a disseminar aquela informação via SMS, instant message e e-mail. Foram em massa no domingo, o atentado aconteceu na quinta, no domingo foram em massa às urnas, reverteram o resultado da eleição previsto, tiraram o Aznar, botaram o Zapatero retirou as tropas da Espanha e do Iraque. Em 2006, em São Paulo, nós atendemos a um toque de recolher que ninguém deu, mas que veio via SMS, celular e e-mail. Todo mundo foi para casa depois dos ataques do PCC. Em Mianmar, nós vimos essas imagens que furaram o bloqueio da censura e nós vimos os monges apanhando. Nós vimos um candidato usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis de CRM para conquistar votos e conquistar dinheiro da população americana e arrecadou quase $200 milhões em pequenas doações, abaixo de 20, em média, $20. Nós vimos a agonia dessa moça em praça pública, no Irã, porque alguém foi lá com o celular, filmou e botou no YouTube. Nós vimos a Marina conquistar 20 milhões de votos usando primordialmente as mídias sociais na sua campanha.
né, porque não tinha tempo nem dinheiro para fazer a campanha nos moldes de Serra e Dilma. Nós vimos a Primavera Árabe. Nós vimos na Inglaterra tentando bloquear os aparelhos celulares porque eram imunes à escuta telefônica. Estamos falando de um futuro, de um mercado digital que fatura, eu já mostrei lá, quase 2,5 trilhões de dólares. Gente, olha onde nós estamos nesse mercado. Aqui, ó, 7%. 60% vai para as empresas de telecomunicação, é acesso de todas as formas. 20% fica com a indústria do software e dos agregadores. É Google, eBay, PayPal, Amazon, Buscapé, Terra, IG, UOL, Yahoo, MSN, estão aqui. Porque aliam a tecnologia à capacidade de trabalhar com conteúdos, sejam próprios, sejam de terceiros. 14% é com a indústria dos devices, laptops, smartphones, tablets. 7% é com a gente, publicidade e conteúdo. 7%. Por quê? O que nós não entendemos é que mudou a cadeia de valor. Nós estamos navegando na bitola estreita, certo? Como é que é a cadeia de valor do nosso negócio? TV e rádio, né? Vocês dominam o conteúdo, seja ele música, seja ele informação. Vocês dominam a tecnologia, vocês compram aqueles aparelhos todos, são dono daquela coisa toda. Vocês dominam a distribuição, são vocês que levantam aquele sinal e derrubam aquele sinal nas pessoas. Televisão, idem. Quando a novela das 8 vai para o ar, todos os custos já estão ali envolvidos, certo? O canal satélite já está comprado, as emissoras TRT já estão resolvidas com os afiliados, o custo já está ali, não importa se tem uma pessoa assistindo aquela novela ou 40 milhões de pessoas assistindo aquela novela, os custos estão todos lá. O domínio é total na mídia clássica impressa. Você produz o conteúdo, você tem a impressora ou aluga a impressora, você que compra o papel, negocia o papel, pagamentos, tal, compra tinta, paga a luz e distribui. No fundo, o teu negócio é um negócio de distribuição, né? Seja do rádio, seja da televisão, seja do rádio, seja do jornal ou da revista, certo? E o domínio aqui é 100%, é todo nosso. Nós sabemos, conhecemos, faz 500 anos que no caso do jornal é assim, né? O primeiro jornal diário é de 1509. No final do século XVI, nós já tínhamos vários jornais diários. Daí que vem a palavra jornal, né? Jornalis, latim. Eles dão conta de uma jornada, né? Bom, no negócio da mídia online, da mídia digital, não no sentido de digitalização do rádio, né? É diferente. É diferente. Por quê? Se nós estamos nesse negócio online, nós não dominamos o acesso. Quem domina é a empresa de telecomunicação. Nós fugimos da tecnologia, no máximo a gente terceiriza isso, né? Nós não dominamos as plataformas tecnológicas, nós queremos distância delas, certo? E nós não dominamos o hardware, o papel ou a maneira de entregar o nosso sinal. Com o rádio e a televisão é até meio parecido, porque vocês já têm um aparelho de rádio e um aparelho de televisão. E isso vocês já não dominam, já não dominavam. Então, aí tem uma coisinha diferente do jornal e da revista. Só. O fato é que, quando você vai fazer a conta final, no teu negócio, você domina 100% da distribuição, certo? Da distribuição, no caso do rádio, você só não vende o aparelho receptor do rádio, mas o resto você domina. E aqui você só domina o conteúdo. Mas nesse negócio, as audiências são brutais. Eu, para não constranger os veículos nacionais, botei só os veículos americanos aqui. O Wall Street Journal, por exemplo, tem 20 milhões de visitantes únicos online e tira 2 milhões de exemplares por dia. Digamos que cada exemplar seja lido por 4 pessoas. A rigor são 2,2, mas 4. Então, ele tem 8 milhões de leitores da sua versão impressa. Ele tem o dobro, quase o dobro de leitores na sua versão online.
Só que a versão online não paga o custo que ele precisa ter para fazer aquela qualidade. Olha que loucura. Claro, é claro que não paga. Porque a cadeia de valor é outra. Portanto, ele tem que ter outra cabeça para empreender no mundo online. Né? É essa a operação de catarata que a gente precisa fazer. A gente se acostumou com essa coisa monopolista, que era monopólio no sentido de eu domino a informação e eu derrubo ela em você, certo? Era assim que era. Ó. Nós jogávamos no ouvinte a informação, os jornais jogavam no leitor, jogam, né? Nós continuamos jogando, idem para a TV, idem para as revistas. No mundo novo, a coisa está assim, ó. Você tem a fonte, continua lá. Tá? Ela não tem o monopólio, mas ela continua lá. Mas você tem um indivíduo interessado no assunto. Você tem os indivíduos em redes sociais. Você tem as instituições com seus sites, ou as empresas com seus sites. Você tem portais com sites e notícias. Você tem a mídia clássica transposta para a internet. Você transpõe o rádio para a internet, transpõe o jornal para a internet, com título, texto, tudo transposto. Você tem as agências de notícia, certo? Só que tudo isso, no fundo, tudo isso virou fonte. E tudo isso, hoje, é mídia. Como dizem os americanos, in the end of the day, tudo é mídia. No final do dia, todos somos mídia. Né? No caso do jornalismo, eu não vou... no fundo, eu vou dizer o seguinte, o que era textual passou a ser sintético e imagético, e o que era restrito à jornada virou uma coisa instantânea, onipresente. Né? Então, nós estamos trabalhando com dispersão, nós estamos trabalhando com indivíduos em redes sociais, nós estamos trabalhando com concentração nas diversas áreas da economia, inclusive na área da comunicação. Não há controle. Há um descontrole permanente. Só para dar 2 exemplos. Um eu já falei, que é dos classificados. O segundo exemplo, aquela indústria tradicional da música foi completamente à falência por conta do não entendimento e da inflexibilidade em relação ao mundo online. Mudou a cadeia de valor dele violentamente, como mudou a nossa, mas nós estamos resistindo ainda. Né? Os jornais estão confusos, estão testando vários modelos. A Folha inaugurou hoje, está inaugurando hoje, inclusive, a cobrança do seu conteúdo online. Quer dizer, para você ler conteúdo da Folha mais do que 40 textos, você vai ter que fazer uma assinatura do jornal. Ela está seguindo ali, digamos, os jornais estão divididos entre um modelo, você tem um modelo mais conservador, que é o do The Times, do Murdoch, que se você não é assinante, você não vê nada. Você tem o modelo do New York Times, que é que se chama de paywall poroso, que ele permite que você leia X textos por mês, no caso do New York Times são 10, mas se você vem de um instrumento de busca do Google, você consegue ler o texto, se você vem de um link de uma rede social, você consegue ler o texto gratuitamente. Você tem modelos que vivem só de publicidade, como o caso do G1, da Globo.com, da American Online, com o Huffington Post. Você tem a grande divergência em relação ao New York Times, que é o The Guardian, que trabalha com publicidade e serviços de valor agregado. Né? Sites classificados ele vende, de busca de emprego, site de namoro, enfim, ele tem vários sites que ele cobra para ter acesso ali. Então, mas estão começando, os jornais brasileiros estão apostando aí na questão do paywall poroso, né? Mas as empresas que dão certo nessa área, e aí é saindo da cabeça digital, da cabeça analógica, indo para a cabeça digital, são aquelas que estão unindo a possibilidade de criar conteúdos que tenham um valor agregado, explorar a publicidade e dominar a tecnologia. Tá? Que é o caso do Terra, é o caso do UOL, o caso do IG. Né? E temos aí 2 grandes exemplos de software mais serviço de valor adicionado, que você pega a Apple com iTunes.
é o caso específico, né? O hardware, que é basicamente um software diferente, certo? Baseado num serviço de valor adicionado, que é o iTunes, que é o da compra de produtos, ou da Newsstand, da Apple. Né? Idem para o Google, que inclusive está fazendo outras tentativas de sair, entrar no sistema operacional, entrar mais ainda profundamente na mobilidade com o celular. E tem as que não deram certo ainda. O Twitter e o Facebook, por exemplo, não deram certo ainda. Vocês acham que só publicidade resolve a conta? Vocês vão ver que não. Né? Resolve a conta do Google. Sim, porque encontrou um modelo de negócio, é pioneiro nisso, e ninguém conseguiu reproduzir. O Facebook está tentando. Só que o Facebook, para conseguir chegar na escala do Google, ele precisava ter tanta audiência quanto o Google. Chegou lá. Está quase com a mesma audiência que o Google. Esse ano ele deve passar a audiência do Google, inclusive. Com 15% a menos de audiência, ele fatura 10 vezes menos do que o Google. Por que o IPO do Facebook só deu certo para eles que fizeram o IPO e os bancos botaram dinheiro no bolso? Só para eles que deu certo. Depois não deu certo mais. Está fazendo água agora. Por quê? Porque o mercado não é mais tão bobo como era antigamente. Ele viu, olha, não tem modelo de negócio, ele não chegou no modelo de negócio. Ele não consegue rentabilizar a sua audiência. O Google faturou no ano passado 37 bilhões de dólares. Vai faturar esse ano mais de 46, certo? O Facebook faturou 3,7, exatamente 10 vezes menos. A capacidade de atrair receita dele é 10 vezes menos, inclusive atrair a receita per capita. Não é que ele está vendendo o seu CPM, o seu custo por mil, mais caro do que o do Google. Ao contrário, está vendendo igual. Ele está na mesma escala do Google, só que com 10 vezes menos e com a mesma audiência. Então, ele não conseguiu rentabilizar o seu negócio. Portanto, o recado não é a publicidade sozinha que vai resolver o problema no mundo online. Não é. Tá? Resolveu do Google? Sim. Mas não é assim tão fácil. Então, aquele modelo tradicional nosso, que era um modelo, no fundo, de distribuição, precisa ser entendido como um novo modelo. E o nosso novo modelo é um modelo de Customer Relationship Management. Né? É um modelo que alia conteúdo, publicidade, no caso de jornais, venda avulsa e assinaturas, mais serviço de valor agregado, mais tecnologia e trabalhado na ponta do consumidor com todas as ferramentas possíveis e imagináveis para atender corretamente o consumidor. Se você está online, você pode medir tudo. Se o cara chega na tua página, clica no teu botão de comprar alguma coisa ou de assinar alguma coisa, se 100 clicam e só 20 vão para frente, você tem que entender por que 80 não foram para frente. Se dos 20 que foram para frente, só 2 compram, você tem que entender por que aqueles 18 clicaram e não foram para frente. Você tem que mudar o botão, mudar o produto, mudar a palavra, mudar o jeito na página. Os portais têm uma ferramenta que é um mapa de calor que vê qual manchete está sendo lida com qual intensidade na sua homepage. Muitas vezes, o mesmo título ganha mais cliques estando embaixo do que está em cima. Depende. Então, tudo isso é muito variável neste mundo, que é um mundo que, ao contrário do mundo tradicional, nos dá de imediato ferramentas de administração e mudança. Então, eu queria chamar vocês a atenção para 6 pontos. Primeiro, que a nossa indústria está confusa. Está confusa porque ela pretende transpor para o ambiente digital o seu ambiente analógico, o seu modelo de negócio analógico. E aí ela enfrenta dificuldade. Não dá. Não é assim que se faz. Mas ela já sabe que só a receita de publicidade não resolve a equação. A nossa indústria não entendeu absolutamente como funcionam as redes sociais. Ela não consegue administrar essa nova realidade. Ela está fazendo como um avestruz em relação às redes sociais. Ela não monitora, ela não olha e ela não sabe usar. Ela não faz nenhuma ação reativa muito boa, nem sabe fazer uma ação ativa muito boa. Ela não entendeu, apesar de entender que só a publicidade não resolve, mas ela não entendeu como tirar o melhor do mundo, tirar o melhor da publicidade, seja
segmentando, melhorando o CPM, usando ferramentas de behavioral targeting. Ela não entendeu como, mesmo sabendo que aquilo não vai resolver, como aquilo pode render mais. Não entendeu que a cadeia de valor mudou. Não entendeu. Não entendeu que ela precisa criar uma outra maneira de estar online, respeitando a cadeia de valor. Ela não entendeu isso. No fundo, ela não entendeu que ela não está mais na indústria da informação. Ela está na indústria da comunicação. Se ela entende que ela está na indústria da comunicação, aqueles 7% lá vai estar dentro dos 22%, vai para quase 30%. E é melhor você disputar 30% do dinheiro dos 2,5 bi do que só 7%. Quando você entende que está na indústria da comunicação. Esse é o desafio para as rádios. Aqui, rapidamente, não é um modelo vencedor, tanto que está tentando fechar o conteúdo agora. A Last FM está atrás de assinantes. Né? Aqui tem um modelo que é um modelo vencedor, que é o modelo do iTunes. Evidentemente que esse modelo não sobrevive sem a ponta do hardware, mais do que isso, a ponta do software que a Apple traz. Certo? Olha como ela mistura as duas coisas. Esse é o iTunes. Olha quando eu digo, eu só não pus a televisão aqui porque ela não ia permitir mostrar direito a evolução dos outros meios, mas esse primeiro meio aqui, ó, que vem de 22% para 11%, é o meio jornais. Em faturamento e em publicidade, conforme o Intermeios. Esse que vem de 10,9 para 7,2 é a revista. Esse mais gordinho é o rádio. Ó. Em 2000, o rádio faturava 5% do bolo. Em 2011, o rádio faturou 4% do bolo. Em 2000, nós dividíamos 9 bilhões e meio de reais. Em 2011, nós dividimos quase 30 bilhões de reais, 28,4. Tá? O mercado, como um todo, cresceu 198% nesse período. O rádio cresceu 134%. Cresceu bem, né? No volume total. Certo? A TV cresceu bastante, pulou de 58% para 63%. Como ela tem um share maior, então foi um crescimento bastante significativo. O mais importante é esse vermelhinho aqui, que começa em 2003 a ser medido pelo Intermeios, que é o meio internet, que ele vem de 1,5% e foi para 5,1% ano passado. Esse número não conta a publicidade de texto, não conta o Google. Se contar o Google, seguramente ele vai para 10%. Tá? Evidentemente que dentro desses 5% tem todo o faturamento dos jornais em publicidade online, coisa que agora o Intermeios vai diferenciar. Enfim, resumindo, acabou meu tempo, o negócio online, o mais importante, não é um negócio complementar para vocês, é um negócio único. Ele é diferente, ele é outra cadeia de valor, é outro negócio, é outro domínio. Quer a gente queira, quer não, a comunicação online é onipresente, ela é pervasiva, já é pervasiva. Você a busca e a consome em qualquer momento, em qualquer lugar. E o jornalista perdeu o papel de ator principal. E agora a gente divide o cenário aí com pessoas e instituições presentes na mídia. Enfim, vocês, principalmente o pessoal de rádio, têm que abraçar a internet e a comunicação móvel. E também não basta entender isso como ferramenta complementar, nem como ferramenta de marketing, nem como ferramenta de venda, mas principalmente como negócio, que é um negócio que depende da interatividade e depende da tecnologia. E a publicidade não vai pagar a conta. Obrigado, gente. Agora estou à disposição. Pode falar. Aberte, gostaria de agradecer ao jornalista Caio Túlio Costa pela explanação feita, que certamente levará a
cada um de vocês a uma consideração e a uma reflexão. Vamos agora às perguntas. Eu já tenho uma primeira aqui recebida. E a pergunta é do Ricardo Fadu, ou Padu, da produtora Nodial Web Radio. Hoje em dia, as mídias digitais estão no mercado com força total. Você tem dois tipos de web radios. Uma na área de atuação, ou retransmite o sinal de FM ou AM, ou então tem conteúdo customizado, voltado para pessoas e empresas. Sua abrangência com mobilidade é tão grande ou maior que alguns veículos tradicionais. Como você, Túlio, acha que poderá ficar a regulação desse conteúdo ou dessas web radios que estão crescendo a cada dia, não utilizam as ondas hertzianas e têm abrangência e relevância muito alta? A questão da regulação é uma questão de enorme complexidade. Enorme. Por ser tão complexa, ela vai demorar e não sei se esse ambiente consegue ser regulado da maneira como nós, com a cabeça analógica, achamos que deva ser o controle. Por exemplo, você pode ter uma empresa, como você já tem. Por exemplo, eu compro livros na Amazon. É evidente que o livro, por não ser tributado, é mais fácil. Mas eu compro camiseta nos Estados Unidos. Vou lá, compro uma camiseta e eles me entregam essa camiseta na minha casa pelo correio, certo? Eu posso comprar de um site em português, administrado por americanos, nos Estados Unidos, e está totalmente imune a qualquer regulação do comércio brasileiro, a não ser aquela quando ele entra aqui, se ele vai ter que pagar um imposto ou não. A minha relação com o consumidor é com ele, quem regula a venda é a autoridade americana. Isso para falar de e-commerce. Para falar de conteúdo é ainda mais simples. Eu posso, digamos que o Brasil decida que para se fazer informação na internet, você tem que ter uma empresa, essa empresa tem que ter 70% do capital brasileiro. Eu posso ter uma redação de brasileiros no Uruguai, fazendo conteúdo e distribuindo esse conteúdo mundialmente em português. É muito difícil, é muito complexo. A questão da regulação, para quem está aqui, também é complexa. Vocês viram como, independentemente da censura chinesa, vazam informações diariamente da China, a despeito do fortíssimo apelo ditatorial em Cuba, vazam informações via internet de Cuba. Quer dizer, é muito difícil o controle nesse ambiente. A rede nasce com uma especificidade tal e com uma esperteza no seu protocolo, na possibilidade da interação e de estar a informação em qualquer lugar, que o controle é muito complexo. Quer dizer, não somos nós que estamos preocupados com isso, o mundo inteiro está preocupado com isso. E nós que temos a cabeça analógica, estamos muito mais preocupados com isso, porque não queremos que o nosso negócio seja mexido. Só que, gente, queiramos ou não, em 10 anos, criou-se um mercado de 2,5 trilhões de dólares. Todo mundo correndo por fora. Veja o que o Google fez correndo por fora, o que o Facebook fez correndo por fora. A Microsoft tentou se aliar à indústria tradicional, por exemplo, a MSNBC, né? Não conseguiu ter o mesmo sucesso que teve durante um certo tempo a American Online, ou que está tendo o Google, o que está tendo o Facebook, olhado com outros olhos, ou outras ferramentas, como sistemas de pagamento online, bancos. Os bancos agora vão começar a ser cutucados com sistemas online de pagamento com custos muito menores do que os dos bancos. Você tem pelo menos alguns sites já se desenvolvendo em relações como o PayPal, por exemplo. Então, o fato é que a nossa vontade de regular é uma vontade humana.
o mundo adora regular, né? Desde que o César lá na democracia grega, os síndicos da cidade faziam as leis e julgavam as pessoas. Mas a complexidade que esse mundo traz é muito grande. Isso não significa que não haverá controle e que não haverá alguma regulação, né? Controle no bom sentido, no sentido de preservar o direito de todos, né? Principalmente a informação. Ou uma regulação por lei. Mas a complexidade é tamanha que está todo mundo muito confuso. Vocês estão vendo, por exemplo, no caso das eleições brasileiras, o quanto o TSE está apanhando para conseguir algo relevante do ponto de vista da internet. E não é que haja má vontade, não. Há uma enorme boa vontade ali, por exemplo. Muito bem. Alguém mais tem alguma questão, alguma coisa a ser colocada ao Caio Túlio? Ah, está vendo ali. Pergunta do Chico Daer, da Rádio Universidade Federal de Ouro Preto. A confiabilidade do meio seria um fator primordial na questão de fidelização, considerando o contexto apresentado? Sim. Essa é uma pergunta importante. Sim. Eu acho que eu assustei um pouco, mas a ideia era fazer essa provocação mesmo. Agora, quando eu mostrei o Google News, vocês vão ver que a confiabilidade nos veículos tradicionais é enorme. São eles que são usados para disseminar informação na internet, seja na rede social, seja nos blogs, seja para disseminar, seja para contrariar. Mas eles são digamos, o interlocutor e o protagonista privilegiado, apesar de não ser mais o único ator, né? O interlocutor privilegiado é a fonte tradicional de informação que está ali porque conquistou uma credibilidade no mundo analógico e essa credibilidade é transferida para o mundo online, sem dúvida nenhuma. Tem um jornalista brasileiro, o Carlos Eduardo Lins da Silva, ele costuma dizer que se os grandes jornais fizerem greve durante 7 dias, a internet para, não tem o que falar, porque não tem informação para passar. Então, sem dúvida nenhuma, a questão da credibilidade, que no fundo é a questão da confiabilidade, ela é fundamental e ela é produto do nosso trabalho. O grande desafio nosso é não perder essa credibilidade por não entendermos como é que nós vamos trabalhar o mundo online, por tentar transpor para o mundo online as nossas maneiras de fazer negócio. Se a gente não conseguir fazer direito isso, nós podemos, no andar da carruagem, no tempo aí, perder a capacidade de ser confiável, perder a capacidade de ser crível, de levar essa credibilidade, porque o dinheiro não vem da mesma forma, né? O dinheiro para pagar o negócio não vem da mesma forma. Temos aqui uma pergunta de Lúcia Campos e Jader Gaspar, Rádio Nova Onda de Aracruz e Nova Venécia, no Espírito Santo. O senhor comentou a respeito, por exemplo, de que no futuro haverá internet no som dos carros. Esse tipo de situação, bem como outras similares, já que cada um pode criar sua rádio pela internet, não pode ser considerado uma grande ameaça para o rádio? Eu acho que é o contrário, é um grande desafio. Nós devemos, é evidente que é uma ameaça, e por ser uma ameaça é bom. Nós devemos entender isso como um desafio para fazer com que a gente, com criatividade, consiga navegar nesse negócio e tomar um pedaço dele. Então, isso que
no fundo, de fato, como os questionadores definem como ameaça, que é uma ameaça, tem que ser visto como um desafio. A situação de crise é essa. Você não resolve a crise voltando para a mesma forma como você era antes. Se você voltar para a mesma forma como você era antes, logo, logo virá a crise de novo, né? Você não cura uma doença te deixando exatamente no momento antes da doença, propício a tê-la, certo? Então, você se renova. E a saída da renovação da crise é uma saída de criatividade para reescrever a história com base nessa ameaça. Se entendermos direito como que nós podemos usar o indivíduo enquanto um compartilhador, um co-criador do nosso negócio, nós podemos pensar em transformar essa ameaça num grande desafio e em algo que vai nos levar para um novo modelo de negócio. Agora, isso exige criatividade. E isso exige, antes de mais nada, uma compreensão do mundo que nós estamos enfrentando. E não um olhar fechado para tentar preservar ali o nosso cercadinho, né? Você pode segurar o cercadinho durante algum tempo, mas isso não está acontecendo de maneira geral. Basta ver a força com a qual o Google entrou e tomou mercados absolutamente consolidados, né? Como na publicidade, como as agências de publicidade estão todas muito chateadas com o Google, porque eles não conseguem abocanhar nenhum pedaço ali, aí ele pega tudo, né? Conseguem pegar muito pouco. Os jornais ficaram desesperados com a questão dos classificados. E eles têm que se reinventar, estão se reinventando. A conversa aqui hoje é mais no sentido, olha, o mundo mudou e parece que está assim. Eu não sei se é assim mesmo, né? Parece que está assim, é o que nos parece ser. E não temos também muitas certezas, mas algumas luzes estão no fim do túnel. E uma das luzes mais importantes é que mudou o valor, a cadeia de valor mudou, por conta dessa mudança, que é uma mudança única. Nunca a comunicação enfrentou uma mudança como essa que eu falei aqui. Uma vez entendido isso, eu acho que abre um caminho aí para a gente poder empreender neste novo mundo. Mas não vamos fazer isso se acharmos que podemos controlar, regular, não é? Seja com lei de mercado, seja com leis federais, o nosso pseudo-monopólio que não existe mais. Já me sinalizam para dar encerramento aqui ao nosso painel, mas temos ainda aqui uma pergunta de Ana Del Monte, da Rádio Câmara. Empresa com veículos diversos, TV, rádio, agência, jornal, deve agregar todos em um único portal ou mantê-los separados também na internet? E esse conteúdo deve ter tratamento diferenciado ou ser reproduzido como na sua origem? É uma pergunta boa. Em geral, o que essas empresas fazem é cria um portal, junta tudo e põe cada um separado. Ao fazer isso, ela está transpondo para o online o seu modelo analógico. Isso não funciona. Isso não paga a conta. Ela tem uma capacidade de produção multimídia localizada e pontual. Gente, o mais importante é, quando você vai para o mundo online, muda a cadeia de valor. Não basta transpor e achar que você botar isso num portal que vai distribuir aquilo como se fosse um hub, resolveu a questão. Não. São outras formas de ver. De ver o rádio, de ouvir o rádio, de ver o vídeo. Veja o YouTube, uma revolução. Então não basta juntar e pontualmente transpor os negócios da maneira como eles são no mundo analógico, no mundo digital. Não funciona. O negócio do mundo online é outro.
É um negócio que é multimídia, mas mais do que multimídia, ele é interativo. E por mais que você não queira, as pessoas já estão interagindo com ele. Estão pegando o teu conteúdo, seja ele pontual ou trabalhado com essa nova ideia, levando para as suas páginas pessoais e retrabalhando esse conteúdo ali. Seja reproduzindo ele, seja comentando ele, seja criticando ele, seja elogiando ele, seja disseminando ele, seja falando dele, ou seja falando com ele. Essa é a grande diferença, quer dizer, é um outro ambiente, é uma outra forma. É uma forma que não é a forma de eu produzo e jogo em você. Essa fórmula que está subjúdice, não quer dizer que ela acabou, mas essa é a forma tradicional da imprensa até aqui, né? De Gutenberg até aqui. Tem um negócio novo no ar. Mudou a forma de apreensão do conhecimento. A nossa forma de apreensão do conhecimento, da maioria dos que está nessa sala, é uma forma de apreensão livresca. Todos nós fomos para a escola e aprendemos em livros. Nós, quando usamos o computador para ler alguma coisa, nós usamos o computador como suporte, como se fosse um livro. Nós lemos o PDF no computador. Lemos o Word. Essa geração que está chegando agora, ela usa as ferramentas interativas com muito mais destreza, muito mais capacidade, facilidade e agilidade do que nós. Então, não adianta eu chamar um jovem para ver o Jornal Nacional, porque ele vai dizer, eu já sei de tudo isso. Ele já viu aquilo de alguma forma, de maneira, às vezes até pega aleatoriamente, por pedacinhos, em diversos locais. Um amigo comentou tal coisa, passou na capa de um portal, viu outra coisa, alguém ouviu no rádio, veio outra coisa, então já sabe de tudo aquilo. Ele não precisa ler o jornal no dia seguinte. Ele tem noção daquilo que lhe interessa, ele já viu. O que lhe interessa, ele já viu. Né? Se ele quiser ir mais adiante, ele vai. A escola acha que informatizar a educação, né, os educadores acham que informatizar uma escola é botar um computador na frente do aluno para ele ler texto em PDF. Não é, ele está muito além daquilo. Ele utiliza muito mais o computador do que nós utilizamos, os recursos que o computador lhe dá. Né? Então, mudou a forma de apreensão do conhecimento. Essa mudança da forma de apreensão do conhecimento, se não for dominada por nós, vai fazer com que a gente continue transpondo ou ajuntando conteúdos na internet, como se isso fosse um negócio. Agora, isso é uma questão geracional, daqui a pouco acaba, porque a gente passa. 2, a convergência, que é uma questão fundamental nessa história, a convergência não está no teu produto, ou em botar o rádio, a imagem e o texto junto. Quem converge é o indivíduo, a convergência está no indivíduo. É ele que vai escolher qual device, qual conteúdo ele vai ver em cada momento. Né? Você pode fazer fantásticas ferramentas de convergência, por exemplo, sei lá, uma minissérie que você lança na televisão, com dicas para ver online, que vai provocar SMS no seu celular e que vai te levar por um horário X para ouvir a rádio Y, que vai ter uma dica Y, que vai te levar de novo para um game, que no game está a solução para o negócio que você viu na televisão. Mas é você que está convergindo. De maneira absolutamente criativa, quando o produtor da comunicação consegue trabalhar esses múltiplos veículos, sejam eles analógicos ou online, ou digitais. Né? Então, acho que o mais importante dessa história é que no mundo online nós temos outra cadeia de valor. No mundo online nós temos outro negócio. Nós não podemos entender esse negócio como complementar. Esse é um outro negócio. Era mais ou menos isso. Infelizmente, meus caros, o nosso tempo encontra-se esgotado. Ficaram e restaram aqui demais questões que a Berti compromete-se a encaminhá-las ao
ao Caio Túlio, que certamente as responderá por e-mail. Esse trabalho aberto fará para vocês. Agradecer a presença do Caio Túlio Costa, pela magnífica exposição que fez, pela colocação toda que fez, pela reflexão que possibilitará a cada um de nós fazer em torno do assunto. Muito obrigado, viu, Caio Alberto? Sente-se envaidecida em poder contar com sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu só... E finalizando, um aviso importante de que o almoço será servido nos 3 restaurantes aqui mesmo, dentro do Complexo Brasil 21, no Miró, no Gaudí e no Luca. Lembramos a todos que é indispensável a apresentação do crachá na porta do restaurante para ter acesso ao buffet. Muito obrigado.